Quem nunca, numa tarde ensolarada, resolve dar um mergulho naquela água cristalina do mar? Tá lá nadando, cabelos ao vento, de repente, pá! Aquela fisgada na perna. É ou não é? Tu olha, já tem aquele caruncho, aquele vermelhão, uma desgraça de uma água-viva atracada na tua perna e você começa a ter aquela sensação de dor, de queimor. É, bicho, é desse cara que nós vamos falar, das águas-vivas, dos quinidários, que tem algumas espécies que tem veneno letal para matar adultos em poucos minutos. É, bicho, esse bicho é moleque piranha, esse bicho é um pequeno gafanhoto venenoso, beleza? Quer saber mais sobre quinidário aqui, ó? Segura na bagaça que depois da vinheta tem quinidários para você. Então, quem são os quinidários? Cara, se eu traduzir ao pé da letra, quinidário, ó, quinido é urticante, ário é animal. Ou seja, são animais que queimam, animais que liberam uma urtica, beleza? E vão te urticar, vão te queimar, vão arder. Professor, mas eu vi lá numa apostila que eles também são chamados de selenterados. Isso tá certo? Tá certo, mas é um termo que vem caindo em desuso, tá? Mas vamos botar aqui para desencargo de consciência. Por que vem caindo em desuso? Porque se eu uso o termo selêntero significa cavidade digestória. Cavidade, cele, cavidade, entero digestório. Por que deram esse nome? Porque tu vai perceber que pela primeira vez vai aparecer a boca. Só que quando eu falo em cele, em cavidade, a impressão que a gente tem é que esses caras são celomados e eles não têm celoma, porque eles não têm mesoderme. Então eles não têm como ter o celoma, beleza? Por isso, cuida que o vestibular tende a utilizar mais o termo quinidário do que selenterado. Aí lembrando, isso é uma evolução direta dos poríferos. Então se eu comparar o porífero, aqui ó, eu já tenho uma primeira novidade evolutiva. Eles são diblásticos. O que significa isso? Tem ectoderme e endoderme. Ah, mas porífero o quê? Não tinha nada. Não tinha nada. Ele era ablástico. Ah, eu se esqueci. Olha lá a aulinha de porífero, tá certo? Agora, ele tem folheto. Já que ele tem folheto e o folheto é a ectoderme e a endoderme, isso quer dizer que ele consegue aqui, ó, formar tecido. Consegue formar tecido. Porém, não forma órgão. Ele ainda não consegue formar um órgão verdadeiro, mas já forma tecido. Já é um upgrade em relação à esponja do mar. Beleza? Continuando. Outra coisa evolutiva aqui, ó. Boca. Pela primeira vez o bichinho vai ter boca. Antes não tinha boca. Lembra que os poríferos filtravam a água do mar? Agora não. Esse cara aqui vai comer, tá? Então ele acaba tendo um tubo digestório. Porém, tem a boca, só que só veio a boca, velho. Não veio a bunda. Olha aí. Cara, deram a boca pro cara, mas não deram a bunda. Deram a entrada, mas não deram a saída. O que eu faço então? Tem que eliminar pelo mesmo buraco da entrada. Ah, isso aqui nojo. É assim que funciona, né? Ah, mas não adianta ter boca assim. Claro que adianta. Tu vai perceber que o processo digestório deu uma melhorada, tá? Só que ainda não tem ânus. Então, ó, 100 anos. Se é 100 anos, se é 100 o ânus, o tubo digestório passa a ser incompleto. Belezinha? Bom, eu vou ter uma assimetria radial. Esses bichos são obrigatoriamente aquáticos, né? A maioria marinho, mas eu também tenho de água doce, tá? E eu tenho aqueles caras que são sésseis ou fixos, mas agora já aparece os pequenos gafanhotos que gosta de se locomover. Beleza? Então, ó, isso também, de certa forma, a motilidade, a movimentação, em comparação às esponjas que eram fixas, é uma novidade evolutiva. Então agora você tem séssil e fixo, beleza? Professor, de quem que o senhor está falando? Tá aqui, ó,
dessa água-viva ou dessa anêmona do mar. É ou não é? No caso, eu usei dois exemplos, um móvel e um fixo. Um que eu posso chamar de pólipos, quando são fixos, a gente utiliza o termo pólipo, e quando são móveis, a gente utiliza o termo medusas, né? Então, enquanto a anêmona do mar é um pólipo, a água-viva é uma medusa. Mas ambos são animais que, apesar de morfologicamente diferentes, anatomicamente eles são parecidos. Quer ver, ó? Então, olha só, ambos têm boca, só que a boca da água-viva é virada para baixo, enquanto a boca da anêmona é virada para cima, mas tá aqui a boca. Beleza? Aí eu vou destacar três partes, que eu vou destacar aqui na água-viva, mas você consegue enxergar na anêmona também. Tem a parte mais externa aqui, ó, a mais externa, chamada então de epiderme. Ó, epiderme. Nossa, professor, os bichos têm pele? Tem. Ok? Aí tem a parte do meio, que é essa parte grossa aqui, ó, que nós vamos chamar de mesogleia. Mesogleia, parece uma gelatina. Ah, mas é meio molenga, bem molenga mesmo, bem molenga. Tem a parte da boca e tem a mesogleia aqui, né? Então tu tá vendo, tudo isso aqui é mesogleia, aqui é a boca. Tu tá vendo que entre a boca e a mesogleia tem um espaço aqui, ó? Esse espaço aqui é então a gastrodermezinha dele aqui, ó, gastroderme. Então você tem epiderme, mesogleia, gastroderme. Belezinha? E a boca. Você consegue ver isso perfeitamente aqui. Boca, gastroderme, mesogleia, epiderme. Tudo bem? Bom, e você percebe a presença então de estruturas que servem tanto para defesa como para ataque, que são os tentáculos. Ó, tentáculos. Então são essas mãozinhas que ambos têm. Pois bem, vamos dar uma olhada no interior. Se eu fizesse um corte aqui, a transversal, assim, ó, eu faço um corte transversal, corte histológico, porque eu quero ver o que tem lá dentro, ó. Quero ver o que tem lá dentro, como é que ela é no microscópio. Então, eu faço um corte assim, ó, e vamos aumentar lá, ó, pra gente ver. Seria isso aqui. Tá? Professor, não estou entendendo não. Então vamos lá, ó. Essas célulazinhas aqui, ó, são as células da ectoderme. Beleza? Essa parte toda aqui no meio aqui, ó, essa parte toda aqui no meio seriam células da mesogleia. Deixa eu melhorar aqui, ó. Tá? Então essa parte aqui no meio, ó, seria células da mesogleia. Tudo bem? E essa partezinha aqui, ó, esta partezinha aqui faz parte de células da gastroderme, mais próxima da boca. Tudo bem? Então, essa partezinha aqui, ó, seria então a parte da gastroderme, ok? Fiz um corte histológico. Bom, o que você está vendo ali? Você está vendo que existe aqui na epiderme, umas células que tem umas pontinhas aqui, ó, umas pontinhas. Eu tenho ela espalhada ao longo de toda a epiderme da água-viva, mas também tenho ela em grande concentração nos tentáculos. De quem que eu estou falando? Deste rapazote aqui. Então essa célula é essa aqui, só que aqui mais aumentada, maiorzinha, beleza? É o famoso quinidócito. Quinidócito. Ou quinidócitos. Professor, também tem o nome quinidoblasto, quinidoblasto é um quinidócito jovem, tranquilo? Bom, essa célulazinha é a principal célula, é a célula característica dos quinidários, tanto é que dá o nome ao filo, quinido, tá? Por quê? Porque ele tem aqui, ó, uma abertura, aqui dentro ele tem um arpãozinho, e aqui em cima ele tem como se fosse um gatilho. Este gatilho é chamado de quinidocílio, ó, quinidocílio. E esse arpãozinho aqui, ó, esse arpãozinho, vou botar aqui, ó, esse arpão que eu fiz em laranja, é o famoso nematocisto. Nematocisto. Belezinha? O que acontece? Quando você ativa o quinidocílio,
seja encostando na água-viva ou na água-viva percebendo o contato, ela abre esse quinidocílio e esse teu quinidócito, ele é ativado. Ou seja, ele vai liberar, esse teu quinidócito vai liberar o quinidocílio. Desculpa, esse teu quinidócito vai liberar o nematocisto. Olha aqui, ó. Então, você encostou no quinidocílio, o quinidocílio abriu, esse arpãozinho desenrola e você libera o nematocisto. Na ponta do nematocisto, então, ele acaba secretando na presa substâncias tóxicas. Então, toxinas. E aí essa toxina entra na tua corrente sanguínea e arde e dói, beleza? Aí alguém fala assim, ó, faz xixi em cima dele. Cara, não, usa vinagre. Por que o senhor tem que usar vinagre? Para baixar o pH. Porque esta toxina é uma toxina proteica. Então, na hora que tu baixa o pH, tu desnatura a proteína, essa toxina perde efeito. Ó, lá na aula de bioquímica celular, fica ligado, gafanhoto. Tudo no mundo se liga, tudo na biologia está interligada, tá? É um complexo, é uma rede, tá tudo interligado, tu tem que saber de tudo, nego. Tenta não decorar a biologia se aprende com amor, tranquilo? Então aqui, ó, voltando aqui, às vezes a gente se empolga falando da biologia, né? Mas voltando aqui, ó, então esse nematocisto libera essas toxinas e essa toxina então que acaba causando aquela ardência, aquela dor no indivíduo, beleza? Bom, esse quinidócito aqui, ó, eu tenho em grande quantidade aqui no tecido epitelial, aqui na epiderme da água-viva. Então essas células aqui, ó, são os quinidócitos. Quinidócitos. Que são células do que, professor? Células sensoriais. Beleza? Não tem função de digerir nada. Tem função de interligar o animal com o meio. Tudo bem? E existe também na epiderme, mas muitas vezes se prolonga até essa parte de baixo, as células mioepiteliais. Ó, mioepiteliais. Cara, presta atenção no prefixo mil, de miocárdio, de miotélio, mil significa movimento. Então, essas células epiteliais são responsáveis pela contração, pela movimentação de água-viva, uma vez que elas agora são móveis. Belezinha? Então agora eu tenho células especializadas em contração. Não, bem de longe de uma fibra muscular, bem longe. Mas eu tenho uma célula responsável pela movimentação desse bicho. Tanto as células do quinidócito quanto as células mioepiteliais são células bem características da epiderme. Beleza? Aí eu venho para a mesogleia, que seria essa parte do meio. Então, o quinidócitos e as células epiteliais estariam aqui. Agora eu venho para a mesoderme e eu venho para a parte do meio. E aí você percebe que eu fiz, ó, umas estruturas que têm prolongamento e vão passeando por em torno de toda a água-viva, conectando meio que a parte de cima e a parte de baixo. São os famosos estatocistos, são células sensoriais, são células nervosas. Então, pela primeira vez, você vai ter um sistema nervoso. Ó. Então, tu tem uma rede de células nervosas que passeiam por toda a mesogleia. Essas células nervosas, então, são o que nós chamamos de estatocistos. Graças a esses estatocitos, que é um projeto de neurônio, nós vamos ter nos quinidários um sistema, anota aí, pode anotar ali embaixo, que aqui não cabe mais, né? Um sistema nervoso, só que difuso. Por que difuso? Porque não tem centro de comando nenhum. É simplesmente um emaranhado de célula nervosa, de maneira difusa, se dispondo ali na região da mesogleia. Tudo bem? Mas, em comparação à água-viva, não, a esponja do mar, é uma evolução, porque a esponja do mar não tinha sistema nervoso, tá? Não tinha nada. Agora não. Agora eu tenho um sistema nervoso difuso, feito então por estruturas
neuronais chamadas de estatocistos, né? Inclusive tem pontos que ela se concentra e chega a formar ocelos, não bem desenvolvido que nem o ocelo de Plateumintos, né? Mas eles conseguem ter estruturas, a conjunção de estruturas aqui, ó, para conseguir captar a temperatura da água, para conseguir captar luz, tá? Também chamado de ocelos, mas geralmente eles não utilizam muito esse termo para água-viva. Eles utilizam mais o termo ocelos lá para os plateumintos, que depois nós vamos chegar numa aula lá e você vai ver melhor sobre o assunto, tá? E aqui na parte mais de baixo, que estaria mais ou menos aqui, então aqui, ó, estaria, nós temos então a gastro, né, a cavidade gastroderme ou a cavidade gastrovascular, né? E aqui então nós temos as células glandulares. Então essas célulazinhas aqui, então aqui está um pedacinho da gastroderme, né? Essas célulazinhas aqui então são as células glandulares, ó, glandulares. São células típicas então da onde? Da gastroderme. Por que elas são células glandulares? Cara, porque elas liberam enzimas digestórias. Então, quando a água-viva come, a comidinha entra pela boca da água-viva e ela é bombardeada por enzimas digestórias. Ó, enzimas digestórias. Quem produziu essas enzimas? As células glandulares, que são as células que formam aqui a gastrodermia, que formam toda essa cavidade gastrovascular aqui, beleza? Então essas células glandulares liberam essas enzimas. O que acontece? Liberou a enzima, a comida foi digerida. Então vamos supor que o água-viva meteu um peixe pela boca, quando ele chegou na cavidade da gastroderme, as células glandulares liberaram enzima e quebraram o peixe em pedaços menores, só que não terminaram a digestão. O que vai acontecer então? Esses pedaços menores vêm para a célula da gastroderme, sobem para as células mioepiteliais e lá então eu termino a digestão da comida. Então eu vou acabar terminando essa digestão aqui em algumas células chamadas de células mioepiteliais. Professor, é a mesma célula mioepitelial que serve para movimentação? É do mesmo grupo. Claro, para ensino médio, tu pode dizer que é a mesma. Se você for estudar zoologia a fundo, né, uma faculdade de biologia, tu vai perceber que é o mesmo grupo de células mioepiteliais, só que tem uma anatomia, uma funcionalidade um pouco diferente, então ela cairia numa outra categoria, tá? Mas de qualquer maneira, o que é importante que você saiba? Que dessa forma, tendo célula glandular que começa a digestão na cavidade, e tendo uma outra célula que termina a digestão lá dentro, você percebe que os quinidários, agora eles têm digestão extracelular, mas ainda acabam terminando de maneira intracelular. Então, a água-viva, ela começa a digestão extracelularmente, ou seja, fora da célula, graças à produção de enzimas. Então ela vai começar a digestão aqui na cavidade, vai terminar uma parte dessa digestão aqui, passa para as células mioepiteliais que vão terminar de digerir internamente. Então, quinidários têm tanto a digestão extra quanto a digestão intracelular. Beleza? Porífero só tem digestão extra, certo? Agora, porífero só tem digestão intra. Aqui não, aqui eu tenho extra e intra. Então, quanto mais evoluído, mais a digestão vai se tornando fora da célula, através de sucos digestórios, né? Através de enzimas, porque dessa maneira a digestão é muito mais eficiente. Tranquilo? Agora, dá um print aqui que nós vamos dar uma olhadinha, nego, na reprodução da água-viva. Beleza? Vamos, meus queridos, aqui, ó, quinidários, vamos ver como é que eles se reproduzem, beleza? Toma bastante atenção, porque a reprodução deles é uma reprodução um pouco atípica. É o único animal que faz esse tipo de reprodução. Mas eu quero que tu entendas o seguinte, ó, nem todas as águas-vivas vão fazer isso o tempo todo, tá? Então, por exemplo, vamos de forma tradicional falar aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma água-viva macho, aqui eu tenho uma água-viva fêmea. O que vai acontecer? Esta água-viva macho vai produzir espermatozoide. Esta água-viva fêmea vai produzir
óvulo, ok? O que acontece? O espermatozoide vai entrar pela boca da fêmea e lá na cavidade, aqui na cavidade gastrovascular, vai ocorrer então a fecundação, ok? Fecundou, eu quero que você entenda que fecunda aqui. O senhor pode fecundar fora? Pode, tá? Pode ser fecundação externa ou interna, mas a maioria fecunda internamente. O que vai acontecer agora? Fecundou, vai formar um zigoto, o zigoto vai se dividir, vai formar então uma larva. Vai formar uma larva cheia de pelinho. Essa larva então é chamada de larva plânula. Ó, larva plânula, tudo bem? Essa larva vai crescer e vai dar origem a uma nova água-viva e nós temos aí uma reprodução sexuada tradicional normal. De boa? Bom, acontece muito isso? Um monte. Só que cai, geralmente, aquela forma atípica de reprodução. O que acontece? Deixa eu conversar com vocês um pouquinho sobre esta guria aqui, ó. Esta guria é a famosa obélia. Obélia. Quando você mergulha e encontra uma obélia, dá a impressão que ela é uma planta. É ou não é? Uma planta cheia de galho, mas ela não é. Ela é um estágio reprodutivo de um tipo de água-viva. Só como assim? Olha só, isso aqui, na realidade, tem estruturas, a gente trata como uma colônia, né? Em que eu tenho brotos e estruturas especializadas na reprodução e outras especializadas na captura de alimento. Tudo bem? Por exemplo, essa estrutura aqui, ó, que tem esses tentáculos para fora, que lembra uma estrutura de anêmona, de água-viva, tá? É o que a gente chama de gastrozoide. Gastrozoide. Então é a parte gastrozoide da obélia. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que esta parte aqui está responsável pela nutrição, comida, gastro é comida, nutrição da obélia. Pois bem, aí eu tenho esta parte aqui, ó, essa aqui, essas que não têm tentáculos são a parte gonozoide. Gonozoide da obélia. O que acontece com a parte gonozoide? Ela é responsável, deixa eu dar uma apagadinha aqui, ó, pela reprodução dessa obélia. Gono vem de gônada, tá? Reprodução dessa obélia. Então, enquanto a obélia tem estruturas responsáveis pela nutrição, eu tenho estruturas responsáveis pela reprodução. O que acontece? Esses gonozoides aqui, ó, eles vão começar a brotar e liberar várias águas-vivas pequenininhas. Ó, vão liberar águas-vivas pequenas. Ok? Um monte de água-viva pequenininha. O que vai acontecer? Esta água-viva vai crescer. Vai virar um macho ou vai virar uma fêmea, vai produzir uma larva. Só que a larva, ao invés de virar uma água-viva tradicional, daquele exemplo tradicional que eu dei anteriormente, esta larva, então, ela acaba se depositando no substrato, vira uma obélia, cresce, forma a forma gastrozoide, consegue comida, forma a forma gonozoide, que se reproduz por brotamento, forma uma outra água-viva, que fecunda com outro gameta, que forma a larva, que se deposita e, ó, está fechado o ciclo. Então percebe que eu posso, de larva plânula, dependendo da espécie, formar uma fase intermediária, chamada de obélia, né, chamada de pólipo da obélia, que vai ter todo esse desenvolvimento aqui. Eu não vim direto para crescimento e virando uma água-viva adulta. Eu tomei um outro rumo. Claro, é outra espécie. É a obélia que está fazendo isso. Tranquilo? O que acontece? Você vê claramente, no caso da obélia, esquece essa aqui. No caso da obélia,
que ela tem uma fase sexuada? Claro que tem, tá aqui ó, fase sexuada, fusão de gametas, formação de gametas, variabilidade genética, mas ela também tem uma fase que ela simplesmente brotou. Ocorreu aqui ó, um brotamento e liberou uma água viva. Então eu tenho aqui ó, claramente também a fase assexuada. Assexuada. Beleza? Quando eu preciso passar pela fase assexuada e sexuada para gerar um novo indivíduo, que é o que aconteceu com a Obélia, a gente diz então que tu tem uma reprodução por metagênese. Metagênese. Ou alternância de gerações. Muito comum em alga, muito comum em planta, muito comum até em alguns fungos. Agora, nada comum em animal. Só que com a Obélia acontece isso. Um outro quinidário que acontece isso é com esse cara aqui, ó, a Aurélia. A Aurélia. Aurélia. É uma outra espécie de quinidário que faz uma coisa parecida, mas muito parecida mesmo. Tanto é que eu vou usar o mesmo esquema aqui. O que acontece? Uma água-viva macho, uma água-viva fêmea. Beleza? Liberou gameta, fecundou, formou a larva plânula. Dependendo da espécie de água-viva, eu vou formar uma nova água-viva com essa larva plânula. Dependendo da espécie, se for uma Obélia, por exemplo, eu vou formar um broto, né? Um pólipo. Dependendo da espécie, se for uma Aurélia, por exemplo, esta larva vai, ao invés de virar uma água-viva adulta, vai se depositar num substrato e vai virar essa estrutura aqui, que à medida que o tempo vai passando, ela vai crescendo e lacerando, ela vai crescendo e se cortando, ou seja, estrobilando, até que a parte de cima acaba sendo liberada, vira, né, uma água-viva pequenininha, ó, uma água-viva pequenininha, que a gente dá o nome de éfira. Essa água-viva pequenininha se torna uma água-viva adulta, começa tudo de novo. Você percebe que o que a Aurélia fez foi muito parecido com o que a Obélia fez. Só que a Obélia teve uma reprodução assexuada em que ela praticou o brotamento. Ó, o que ela fez aqui foi o brotamento. Brotamento. Então a parte assexuada dela foi de brotamento, onde o gonozoide brotou e liberou água viva pequenininha. Já a Aurélia, ela faz aquele esquema da fecundação, a larva vira um estróbilo, só que ao invés de brotar, ela provoca o que a gente chama de estrobilização. Estrobilização. Então, enquanto aqui eu tive uma reprodução assexuada por brotamento, aqui eu também estou vendo aqui, ó, isso aqui também é uma fase assexuada, tá? Ó, isso aqui também é uma fase assexuada. Só que essa fase assexuada foi por estrobilização. Então, a Obélia faz isso aqui, ó, isso aqui, sexuada e assexuada por brotamento. A Aurélia faz isto aqui, sexuada e assexuada por estrobilização. E algumas águas-vivas, dependendo da espécie, fazem o padrão normal, que aí é somente sexuada, não tem alternância de gerações. Obviamente, se aqui é metagênese, aqui também, tá? É um outro exemplo de metagênese. Ok? Só que aqui a fase assexuada é estrobilização, no caso da Obélia é brotamento. De boa, tem essa parte da classificação, cara, que é bem difícil cair, mas por desencargo de consciência. Tem os cubozoários, que aqui estão um dos quinidários mais venenosos do mundo, que é a vespa do mar. Tá? Então a vespa do mar está lá no grupo dos cubozoários. Aí tem o grupo aqui, ó, dos sifozoários. Esse é o que mais cai no vestibular. Aqui está o grupo da água-viva, tá? A água-viva está aqui, ó, nos sifozoários. Então, se é para te decorar um, decora o sifozoário. E esse aqui, tá? Esse aqui também cai bastante. Esse aqui é o grupo da hidra,
O próprio nome está dizendo hidra, né? Hidra, e também da caravela. Da caravela. Aqui, ó, caravela. A caravela é aquela água-viva que a gente acha que é uma coisa só, mas são vários pólipos juntos, né? Aquilo que parece, eu tentei desenhar aqui, mas eu tentei aproximar a parte em que, para você ver as estruturas de vários pólipos juntos, mas quando você vê ela é uma coisa mais ou menos assim, ó, ela tem aquela parte flutuadora, né? E aparece então vários tentáculos para baixo, uma coisa mais ou menos assim. Vou mostrar uma imagem aqui, ó, para você lembrar da caravela, tranquilo? Mas eu aproximei essa parte aqui para justamente você perceber que a caravela é uma colônia, tá? E tem o antozoário. Antozoário é o grupo dos corais, o grupo da amanemonema lá do Nemo, tá? Então são os pólipos, aqueles fixos, tá? Aqui é meio que decoreba, tá, gente? O que mais costuma cair daqui, ó, é o hidrozoário e o cifozoário, tudo bem? Agora, isso aqui cai bastante, é só tu memorizar, beleza? Foi um prazer urticante estar presente com vocês nessa aula. Aquele beijo na alma e até a próxima!